Você já parou para pensar o quanto seria incrível você ter total controle da sua vida e conseguir alcançar a tão sonhada liberdade financeira? Eu posso te ajudar nisso. Meu nome é Adriana Pereira, eu sou economista, professora universitária há mais de 20 anos nas áreas de economia e finanças. E após muitos anos de estudo, muitos anos de experiência profissional, eu desenvolvi um método de conhecimento e gestão financeira e comecei a aplicar na minha própria rotina financeira. Após aplicar esse método, eu consegui melhorar a minha vida financeira de uma forma muito positiva. Eu consegui resultados jamais imaginados. Eu desenvolvi uma capacidade de controle e de organização da minha vida financeira que antes mesmo, com todo o conhecimento que eu tinha, com toda a experiência profissional que eu tinha e aplicava técnicas, aplicava conceitos, isso não era possível. Por quê? Porque eu aplicava os conceitos de uma forma solta, sem uma sistematização, sem uma metodologia. Porém, a partir do momento que eu comecei a aplicar o método que eu criei, eu comecei a ter resultados incríveis. Quem me conhece e conhece a minha história sabe que eu nunca tive uma vida, nem sempre, tive uma vida financeira tranquila. Eu vivi uma infância muito pobre. Eu tive que lutar muito para conseguir alcançar uma situação financeira mais favorável. E depois de muito estudo e muito trabalho, sempre trabalhando em 2, 3 empregos, eu consegui me estabilizar profissionalmente, alcançar uma renda excelente, Contudo, devido a dificuldades enfrentadas desde a infância, eu mesmo sendo concursada em 2 empregos, tendo uma renda alta, um salário excelente, passei por momentos muito difíceis, com dívidas e dívidas, pois mesmo estudando em escolas e universidades públicas ao longo da minha vida, o custo para me manter no local onde eu precisava para estudar, não era barato. Além disso, depois vieram os filhos e os custos de se lidar com uma família. Como mãe, você sabe que uma vida de mãe que tem que manter a sua família, eu era mãe solo, não tinha condição de manter uma vida estabilizada sem aplicação de uma gestão eficiente do ponto de vista financeiro. Então, eu vivi uma montanha-russa financeira. Tinha momentos, aplicando todo o meu conhecimento, que eu tinha resultados extraordinários. E havia momentos que eu entrava em dificuldade financeira. Isso foi durante muitos anos na minha vida. E eu, como trabalhava em 2 empregos, eu tinha uma situação favorável. Por quê? Porque eu tinha uma renda alta, tinha bons trabalhos e eu conseguia ter uma vida confortável, comprar o que eu queria, ter meus filhos na escola, ter uma casa boa, ter um carro bom, morar num bairro excelente, ter boas escolas para os meus filhos. Porém, isso mudou um pouco a minha percepção dessa comodidade quando eu passei por um problema de saúde. Qual foi o problema? Eu tive burnout. Para quem não sabe, burnout é uma doença originária no ambiente de trabalho, ou por sobrecarga, ou por algum trauma sofrido na execução da lida ali durante o trabalho. O meu caso foi por causa de um assédio moral sofrido, que desencadeou, somado aí toda a sobrecarga que eu já tinha por trabalhar em 2 empregos, ter problemas de saúde na família, ter criança pequena, tudo isso somado me gerou com esse assédio moral um burnout. As consequências desse burnout para mim foram desastrosas. Eu entrei numa situação muito complicada, porque eu fiquei doente e o burnout traz alguns sintomas e varia de pessoa para pessoa. Mas no meu caso, o que eu tive? Eu tinha dificuldade de levantar da cama, eu tinha processos de momentos depressivos. Eu não sou uma pessoa depressiva, mas eu tinha processos depressivos, crises de ansiedade, início de síndrome do pânico. Eu tinha dificuldade de levantar da cama.
de abrir os olhos, de me mexer, pois todos os meus ossos doíam, todos os meus músculos doíam. Era uma situação assustadora. E eu fui adoecendo, chegou num ponto que eu não conseguia mais, me dava falta de memória, dificuldade para ler, dificuldade para executar tarefas simples, porque o meu corpo estava além do limite, tinha ultrapassado todo o seu limite. E a minha vida financeira nisso? Como estava? Porque a vontade que eu tinha era de chegar na empresa e pedir demissão, pelo menos de um dos trabalhos, que foi o trabalho onde me causou esse problema. Eu levantava da cama com aquilo na minha mente, eu preciso sair desse lugar. E eu ia para a empresa, às vezes eu ia aos prantos, porque eu não tinha condição emocional psicológica para estar naquele lugar, nem de executar as tarefas. Eu sentia dor por ter que ir e eu sentia culpa por não conseguir executar aquilo para o qual eu estava sendo paga. E o que eu fiz? Eu cheguei na empresa e pedi demissão. Só que, ao pedir demissão, eu fui orientada pelas pessoas que trabalhavam comigo, meu chefe da época, não peça demissão, você está doente, vai lá, pega um atestado. E foi o que eu fiz. Eu saí, peguei um atestado médico, entrei com um processo e fiquei um período ali afastada por questão de saúde. Acabou o período do atestado e eu não estava melhor. E a médica me orientava, você tem que parar, você tem que sair desse local, porque você não irá melhorar. O problema é que eu tinha vontade de sair, tinha necessidade de sair, porém eu estava numa situação financeira não favorável, porque todos os meus gastos mensais eram pagos com a soma daqueles 2 salários. Eu não tinha reserva financeira. E esse foi o problema. Ali eu percebi que toda aquela minha vida de gestão, de hora sucesso, hora insucesso, hora montanha russa financeira, chegou no limite. E eu não tinha um aparato. Porque se eu pedisse demissão da empresa, um salário só de um dos empregos não dava para me manter aquela rotina que eu tinha financiamento de casa, todo esse processo. E aí eu fiquei numa situação muito complicada e isso piorava as condições de saúde que eu já estava tendo, né, por causa do burnout. Bom, consequência disso, ao invés de pedir demissão, eu pedi licença por saúde, vencido o prazo da licença por saúde, eu não consegui voltar ao trabalho e tive obrigatoriamente que pedir uma licença por interesse particular. Porque para eu continuar pedindo licença, eu teria que ir para o INSS, passar por todo aquele processo, perícia, mais perícia, correndo risco de ser negado. Aquilo era tão desesperador que eu não conseguia imaginar que eu tinha que passar por aquele processo. Então, eu fui na empresa e pedi uma licença por interesse particular. E fiquei afastada durante um tempo. Passou-se o tempo, passei muita dificuldade financeira nesse período, porque eu estava apenas com um salário de um dos empregos, né? Quando eu voltei para os 2 empregos, fiquei só em um e pedi licença do outro. E aí, eu fiquei em dificuldade financeira grave. Passou um tempo, eu estava melhor do burnout, resolvi voltar. E voltei para a empresa a qual tinha me causado burnout, e da qual eu estava afastada de licença. Voltei para aquela empresa e continuei o meu trabalho, só que ali já não era mais o mesmo local, já não era mais, parece que para mim, eu já não me enquadrava mais, apesar de executar todas as tarefas, de cumprir tudo que era pedido, de fazer, de tentar contribuir um pouco mais para ver se tinha uma melhoria dentro do ambiente de trabalho, aquilo me fizesse querer ficar, tudo que vocês imaginassem, eu fiz. Eu trabalhava na alta gestão da empresa, tinha, né, o cargo de economista lá, executava minhas funções, mas aquilo não me preenchia mais e eu não via sentido de estar num local que havia me adoecido e que não estava me dando novas oportunidades. Porque aí vem todo o processo, né? A pessoa que passou por esse processo tem dificuldade de se enquadrar, porque é desconfiança, né, da gestão, de colocar você num outro cargo, e aí tem todas as consequências. Porém, nesse processo eu identifiquei uma coisa mais grave do que isso. Qual foi a coisa que eu identifiquei? Eu identifiquei que aquele local não me pertencia, mas eu precisava do salário. Olha só que loucura! Eu estava vivendo a obrigação de estar trabalhando, tendo toda a capacitação
e educacional, né, de formação, de experiência profissional, para estar em qualquer outro lugar. Então, o que eu pensei? Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pedir demissão, mas enquanto isso, eu vou me organizar e tentar reestruturar a minha vida de forma que eu faça uma melhor gestão das minhas finanças. E nesse processo, o que foi que aconteceu? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia da Covid-19, essa empresa colocou os funcionários para trabalhar em home office. Aquilo para mim foi algo de certa forma bom, porque me permitiu ficar em casa com os meus filhos sem ter que estar naquele ambiente tóxico da empresa, porque para mim ainda era tóxico, por mais que a empresa fosse boa. Porém, trouxe uma coisa que não foi tão positiva, porque eu me acomodei novamente. Então, eu continuei tendo meu salário, trabalhando naquela empresa, só que agora lá em casa, né, dentro de casa. E aí, nessa situação, o que é que aconteceu? Eu me acomodei. Passou-se o tempo, voltamos, então, a trabalhar presencialmente ali no final da pandemia. Isso foi mais ou menos final de 2021. Voltei para a empresa. Só que nessa volta eu tive certeza que aquele local não me proporcionava uma felicidade profissional, uma satisfação profissional que pagasse. Que o preço que eu recebia de salário, o valor que eu recebia de salário, não era suficiente para suprir a necessidade que eu tinha de sair daquele ambiente. Então, houve uma oportunidade através de um pedido de demissão voluntária, de um programa de demissão voluntária da empresa, e eu pedi demissão. Saí da empresa, fiquei em casa, tive alguns bônus aí que foi proporcionado por esse período e resolvi ficar em casa e fazer outras coisas, atuar como economista, prestar consultorias e fazer outras coisas da vida. E ao mesmo tempo, comecei então a retomar os estudos daquela questão da gestão financeira para poder elaborar um método que me permitisse fazer uma gestão eficiente, ter o controle da minha vida financeira. E foi assim que eu cheguei no desenvolvimento desse método que eu vou apresentar para vocês. Então, o método, eu chamo esse método de método A3S. O método A3S é um método que proporciona que a pessoa tenha o conhecimento da sua vida financeira, consiga identificar todo o processo, consiga conhecer a sua própria renda, conhecer o seu próprio padrão de consumo, aplicar instrumentos de controle, gestão e orientação financeira e a partir da aplicação desses instrumentos a pessoa passa a ter então sucesso. Ou seja, ela consegue controlar as suas finanças e executar coisas que antes, sem a execução desse método, era impossível fazer. E esse é o método que eu venho apresentar para vocês aqui. Mas antes de eu falar especificamente do método, eu tenho que falar para vocês uma coisa. Quando eu fui tomar a decisão de pedir demissão daquela empresa, não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão muito sofrida. Por quê? Porque eu sabia que eu teria um bônus financeiro, eu conseguiria aguentar um tempo, porém eu me sentia frustrada, porque eu não consegui me adaptar naquele local. Mas ao mesmo tempo aquilo foi transformador na minha vida. Foi algo libertador. Tomar aquela decisão, por mais louca que ela parecesse, porque o salário era excelente, foi uma decisão muito, muito, muito positiva para mim. Porque a partir daí eu comecei a olhar para minha vida, ter um controle maior, tempo para planejar, para executar as minhas coisas, inclusive para fazer minha gestão financeira e desenvolver e aplicar um método para isso. E aí, dentro desse ambiente, eu aprimorei também a minha capacidade de me comunicar. Sendo docente, né, professora universitária, eu busquei no período da pandemia me adaptar ao mundo virtual. Por quê? Porque as aulas passaram a ser online. Então, naquele período, eu tive uma familiaridade maior com esse mundo aqui, com esse mundo da internet, com esse mundo digital. E a partir de então, passei a ter uma outra visão sobre esse universo. Por quê? Antes,
Eu tinha uma visão que esse mundo virtual era limitante, que eu não conseguia transferir o conhecimento para outras pessoas. Aquele momento da pandemia me proporcionou descobrir que isso não era verdade, que eu consigo, através do digital, levar conhecimento, ensinamento e melhores oportunidades para muitas outras pessoas. E isso me fez pensar uma coisa. Como eu apliquei o método na minha vida e passei a ter um resultado positivo, um resultado satisfatório, né, um sucesso no meu controle, na minha gestão financeira, eu passei então a pensar que talvez fosse interessante eu passar esse método para outras pessoas, mas eu não quis passar para qualquer pessoa. Eu escolhi passar esse método para outras mulheres. Por que outras mulheres? Porque as mulheres são tidas na sociedade como seres que não têm familiaridade com dinheiro, pessoas que não sabem lidar com dinheiro, pessoas que são impulsivas, pessoas que compram aleatoriamente qualquer coisa, pessoas que não têm uma gestão financeira eficiente. E eu comecei a observar que várias situações as mulheres são colocadas, e é isso através, inclusive, das pesquisas realizadas pelas universidades, que mulheres são colocadas sempre em segundo plano quando o processo é gestão financeira. Porque dinheiro é considerado coisa de homem. Mulher não gere dinheiro, mulher não gere renda. E, aliás, até mesmo quando a mulher é aquela que provém o lar, é aquela que trabalha e que traz o dinheiro para dentro de casa, no final ela é descredenciada a gerenciar, a gerir esse próprio dinheiro. E por que isso acontece? Isso acontece por falta de conhecimento, por falta de segurança financeira por parte também das mulheres. Elas não conseguem se impor porque há uma crença limitante na sociedade de que mulher não sabe lidar com dinheiro, que mulher não sabe administrar as finanças. E isso faz com que muitas mulheres se encontrem nessa situação. E não é falta de conhecimento. Lembra que eu falei para vocês que eu sou economista há mais de 20 anos, sou professora universitária, ensino economia, ensino finanças, oriento pessoas e não aplicava isso na minha própria vida? Eu tinha o conhecimento. E mesmo assim, eu tinha momentos em que eu estava muito bem e momentos que eu estava endividada. Então, não é apenas o conhecimento, mas é a falta de gestão. E para gerir, a gente precisa ter constância e aplicar metodologia específica para que as coisas funcionem de determinada forma e o sucesso seja alcançado. Então, esse método que eu apliquei para mim, eu pensei, por que não? Por que não apresentar essa mesma ferramenta para outras mulheres, uma ferramenta que observa as dores dessas mulheres, as dificuldades, as necessidades, as aspirações, a lida do dia a dia que não é fácil, e consiga fazer com que a mulher olhe para suas finanças de uma outra forma e que ela desenvolva uma maneira de gerir as suas finanças de forma eficiente, que ela tenha conhecimento, segurança e autoestima suficiente para tomar as suas próprias decisões. Por quê? Porque às vezes, como eu disse, não é falta de conhecimento, às vezes é falta de segurança em tomar uma decisão. Junta a falta de conhecimento e mais, né? A falta de segurança, e sempre há quem descredencia a mulher em relação à gestão financeira, então a mulher acaba ficando à mercê e dependente de outras pessoas, para essas outras pessoas tomarem as decisões financeiras, às vezes, de um dinheiro que é dela. Geralmente é um homem, um filho, um marido, um pai, um irmão, um companheiro, um namorado, que descredencia a mulher na hora que ela vai executar uma decisão financeira do dinheiro que é dela, muitas vezes. E é isso, é nesse ponto que eu quero falar com vocês. E como é que foi que eu percebi isso e fiquei sentindo essa necessidade? Comecei a ver várias situações, por exemplo, na mídia, nas redes sociais, que falavam de mulheres altamente reconhecidas profissionalmente, estabilizadas na vida, profissionalmente falando, mulheres famosas, ricas, empresárias, mulheres comuns também,
mas mulheres com alta representatividade que aparentemente têm um nível alto de conhecimento, mas ao mesmo tempo estavam à mercê de outras pessoas. Exemplos aí que a gente pode citar: Ana Hickman, Larissa Manoela, Ellen Gazzaroli, a cantora Nayara Azevedo e várias outras que sofrem esse tipo de coisa todos os dias. Dessa realidade surgiu então o desejo de apresentar esse método e trazer para vocês uma forma diferente de olhar para as suas finanças. Então, de maneira que você possa conseguir compreender, conhecer sobre dinheiro, conhecer sobre gestão financeira e aplicar ferramentas no seu dia a dia que vão te ajudar de forma simples, prática e executável a ter o controle da sua vida financeira e alcançar a sua liberdade. Nesse caso, a liberdade financeira ela não está vinculada a coisas extraordinárias, riquezas extraordinárias que as pessoas oferecem na internet todos os dias, mas está relacionada com a aplicação de um método para poder gerir a sua própria renda. Então, o que acontece? Às vezes, existe uma divulgação de coisas muito fáceis. E o que eu tenho para falar para vocês aqui, apesar do método realmente funcionar, é que não é fácil. Não é fácil organizar a vida financeira, não é fácil manter essa organização e não é fácil ter a gestão e o controle e o domínio da sua vida financeira, da nossa vida financeira. Porém, é possível. E por que não é fácil? Porque nem sempre é sobre dinheiro. Muitas vezes, o problema financeiro está envolvido em como nós nos vemos, em como nós enxergamos a nossa renda, em como nós valorizamos a nossa força de trabalho, enquanto nós valorizamos o nosso suor, a nossa capacidade de gerar riqueza. Enquanto a gente não olha para isso, não identifica por que a gente age de determinadas formas diante de uma situação financeira X ou Y, a gente não consegue olhar de forma racional para o dinheiro. Muitas vezes a gente toma decisão financeira do ponto de vista emocional, para agradar alguém, para não magoar alguém, para não falar não para alguém, para falar sim para alguém, porque alguém acha que entende mais do que você. Então, primeiro, a gente precisa compreender esse contexto, para depois a gente conseguir olhar para o dinheiro e dar a ele o devido valor. E não só dar valor ao dinheiro, mas dar valor ao nosso esforço, ao nosso suor, aquilo que nos faz levantar da cama todos os dias, passar o dia todo, ou talvez à noite, num local de trabalho diferente da nossa casa, longe dos nossos familiares, às vezes dos pais, às vezes dos filhos, e depois pegar esse dinheiro e não saber administrar. Então, olhar para a nossa vida é o primeiro ponto. A partir desse momento, então eu convido você, mulher, que tem renda, que não tem renda, mas vai ter, a estar comigo numa série de 5 vídeos que a gente vai trabalhar essa questão. Então, o objetivo aqui é fazer com que você tenha domínio de si própria. E a partir daí, tenha domínio das suas finanças. Porque não há nada mais gratificante do que a gente ter uma autoestima, a gente ter segurança, a gente poder ter capacidade e coragem de tomar as nossas próprias decisões financeiras. Eu que sempre fui uma pessoa que tive domínio das minhas finanças, do ponto de vista de ser eu quem toma as decisões. Eu sempre tomei decisão, eu sempre estive ali no comando do meu salário, da minha renda. Mesmo assim, eu entrei em dificuldade financeira. Por quê? Porque eu não tinha um método. Então, eu quero convidar vocês a caminhar comigo nos 5 próximos vídeos para a gente trabalhar essa questão e desenvolver uma metodologia que você pode aplicar no seu dia a dia e melhorar a sua gestão financeira e, com isso, melhorar a sua qualidade de vida, ter uma melhor tranquilidade, conseguir fazer uma reserva financeira e aproveitar aquilo que a renda, o dinheiro pode te proporcionar, sem ter culpa, sem ter desespero porque fez uma dívida no cartão de crédito e agora não sabe como resolver, comprou numa hora de emoção e depois está com dificuldade. Então,
eu quero convidar você a estar junto comigo nos próximos 5 vídeos, contando com esse aqui, nos próximos 4, para a gente poder trabalhar essas questões, certo? E aí eu gostaria que vocês fizessem aqui perguntas, né, para a gente poder desenvolver ao longo dos próximos vídeos. E conto com vocês, se inscrevam aqui, sigam aqui o perfil, se inscrevam no canal, publiquem, divulguem, compartilhem esse vídeo para que mais mulheres possam ter acesso a esses conhecimentos. E eu conto com vocês num próximo vídeo, num próximo momento, para poder aprofundar e dar uma introdução, um passo a passo inicial de como fazer a gestão da sua vida financeira, ok? E alcançar, então, a tão sonhada liberdade financeira. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.